Olá pessoal, bom dia. Sou o professor Marcelo Veríssimo, da Faculdade Florence de Ensino Superior. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa sexta aula de mediação e arbitragem. Estávamos falando na aula passada sobre esse slide que está na tela de vocês, que são alguns ramos do direito que a gente pode aplicar à arbitragem, né? Falei para vocês que praticamente todos os ramos do direito dá para nós inserir aí a arbitragem. Alguns poucos têm algumas restrições, a exemplo do direito de família, que são ações que necessariamente têm que ser levadas ao judiciário, porém, ainda dentro do direito de família, ainda que seja uma ação de divórcio, uma ação de alimentos, porque tratam de direitos indisponíveis, a gente poderia ainda assim, mesmo sendo direitos indisponíveis, nós poderíamos aí deixar para um árbitro estipular o quanto a pensão dos alimentos a serem dados, né? Quanto do pensionamento vamos dizer assim, a ex-cônjuge ou ao ex-cônjuge, né? Poderia se deixar aí, nesse caso, para o árbitro fazer essa estipulação desse quanto. Não teria problema nenhum, tá certo? Seria aí um compromisso arbitral que se faria em própria audiência e levaria isso para um árbitro, né, para que ele decidisse quanto. Falamos também que nas ações de quantias ilíquidas, que demandam quantias ilíquidas a título de dano moral, depois da sentença, apesar de serem direitos também disponíveis, tratar de direitos disponíveis, moral, honra, nada impediria que se levasse a um árbitro para que ele quantificasse o valor do dano moral, certo? E até falei para vocês que, às vezes, a primeira impressão que dá é que jamais alguém ia querer, alguém que é demandado, né, numa ação dessa, iria querer mandar isso para um árbitro. Mas isso se nós pensarmos em quantias pequenas. Se nós pensarmos em quantias grandes, milionárias, talvez seja muito mais interessante para ambas as partes levarem para um árbitro, né, do que deixar no próprio judiciário. O judiciário tem um patamar, né, para dano moral, tem tribunal que é 10 mil reais, tem tribunal que chega a 30 mil reais. Então, às vezes, é muito mais conveniente, né, levar-se isso a um árbitro para que seja estipulado esse quanto indenizatório também, né? E aí, no último slide que nós conversamos na aula passada, nós falamos do direito condominial, né, que hoje também é bastante aplicada a arbitragem no direito condominial, apesar de que os condomínios, vocês sabem, eles podem demandar nos juizados especiais, sem pagar as custas, sem pagar honorários. Lógico, dentro daquele patamar, daquele limite dos juizados especiais, que seria aí de 40 salários mínimos, se o condomínio estiver representado por advogado, né? Se a parte estiver representada por advogado, ou de 20 salários mínimos, se não estiver representado por advogado. Aí tem toda essa observação aí. Mas eles podem utilizar do judiciário também. Só que, expliquei para vocês na aula passada, que ainda os juizados especiais, ainda que tem aqueles princípios de celeridade, né, de oralidade, de informalidade, para dar agilidade no processo, na prática nós vemos que hoje não está tão célere assim. É isso, tem juizados que estão dando entrada em ação hoje, e a primeira audiência está sendo marcada para julho do ano que vem, daqui um ano, né, isso aqui quase um ano, mais de um ano, certo? Então, é muito mais vantajoso, inclusive para os condomínios, né, que eles façam a solução mais rápida possível daquele imbróglio. Geralmente, as ações de condomínio, pessoal, é falta de pagamento de taxa, é descumprimento de algum item da Assembleia, é uma multa aplicada por descumprimento desses itens da Assembleia, desse estatuto que eles convencionam na Assembleia. É isso. Então, o interesse do condomínio é receber o mais rápido possível aquela taxa condominial. Para quê? Para poder fazer frente às despesas. Né? Vocês sabem que o condomínio ele paga as suas despesas quando todos pagam a sua taxa condominial. Inclusive, se todos são adimplentes, a taxa condominial diminui bastante, né? Porque quando se estipula uma taxa de condomínio, já se estipula também, já se prevê, melhor dizendo, a inadimplência, né? Então, se algum condomínio ficar inadimplente, os outros condomínios vão ter que aumentar a sua taxa para cobrir a despesa dele. Então, se todos são adimplentes, se está tudo em dias, o condomínio baixa bastante, porque todos estão dividindo, rateando aquelas despesas. Então, a intenção do condomínio sempre é de resolver o mais rápido possível a demanda. E se ele for buscar o judiciário, nem sempre ele vai conseguir essa agilidade, né? Lógico, aqui eu não estou criticando o judiciário, não estou dizendo que é culpa do judiciário. É culpa do sistema mesmo, né, que se permite vários recursos, diversos recursos, né, que se permite também
que se adentre com ações que daria para resolver até mesmo numa simples conversa, né, a deficiência de funcionários, a deficiência de juízes em relação ao quanto de processo. Então, tudo isso faz com que atravanque bastante o judiciário e faz com que as pessoas possam ter as ações delongadas em um tempo muito grande. É isso. Então, hoje os condomínios também têm usado bastante da arbitragem, né? E é uma solução, porque vocês já viram que a sentença do árbitro, nós já conversamos sobre isso, ela é executável, né? O árbitro decidiu, a parte vai ter que cumprir. Se não cumpriu, aí você já pode entrar com ação de execução no judiciário. Execução da sentença arbitral. É isso, muito mais rápido que você entrar com uma ação de cobrança, né? Ah, professor, qual a diferença da ação de cobrança para a ação de execução? Por que a ação de execução é mais rápida? A ação de execução tem citação para você fazer contestação. A ação de execução, o despacho do juiz, o primeiro despacho do juiz já dizendo, pague o débito em 48 horas sob pena de arresto ou penhora de bens. Né? Não tem negócio de defesa. Não tem negócio de contestação, de réplica, de audiência de saneamento de processo, de audiência de instrução e julgamento, audiência de conselho, não tem nada disso. Audiência, processo de execução é simples. Tem o título de crédito formalizado, o título de crédito está preenchido todos os requisitos, automaticamente o juiz reconhece aquele título de crédito como válido, não importa qual título de crédito seja, tá certo? E automaticamente já manda o devedor pagar sob pena de ele ter os bens penhorados. Se ele não fizer o pagamento, nem fazer uma impugnação, no máximo que ele pode fazer aí são os embargos, né? Os embargos do devedor, e aí nesses embargos a matéria que ele vai poder questionar é bem pequena, é só invalidade do título, nulidade, né? Invalidade do título, pagamento já efetivado, ou ilegitimidade passiva ou ativa, coisa nesse sentido. Mas não tem muita matéria para ele se defender, não é isso? Então, se ele não fizer os embargos nem pagar, o juiz já manda penhorar os bens, aí o condomínio já satisfaz. Então, hoje em dia, é muito mais prático se fazer, né, a busca pela arbitragem nessas relações de condômino e condomínio, porque é muito mais célere, muito mais rápido, muito mais fácil do condomínio receber, né, aquilo que lhe é devido para, assim, fazer frente às despesas dos condôminos. Certinho? E aí paramos aí, né? Falamos desse slide aí, paramos aí. Então, vamos prosseguir. Hoje, pessoal, nós vamos falar da cláusula de convenção de arbitragem. Esta cláusula, pessoal, é que nós estamos falando dela desde o início do curso, né? A cláusula de convenção de arbitragem. Tem que ter uma cláusula de convenção de arbitragem, tem que ter uma cláusula arbitral, compromisso arbitral. Já falamos bastante, mas não falamos o que é essa cláusula de convenção de arbitragem, né? Como é que ela se dá, como é que ela é feita. Então, eu acabei lembrando e colocando aqui um tópico, né, para nós falarmos dessa cláusula, que às vezes pode estar na cabeça de alguém, mas aonde eu coloco essa cláusula? Em que tipo de negócio jurídico, né, essa cláusula aparece? O que é que faz obrigar as partes a um compromisso arbitral? É isso. Então, parei aqui um pouquinho para a gente fazer um tópico a respeito dessa cláusula, né, de convenção de arbitragem que tem que estar aí nos negócios jurídicos para poder serem executadas em juízo, para poder serem cumpridas perante um árbitro também. Okay? Então, vamos lá. O que seria essa cláusula de convenção de arbitragem? Primeiro plano, vou dizer assim, primeiro plano, nós já estudamos isso lá nas outras disciplinas do direito, vocês já estão no 10º período, estão terminando o curso. Nós já estudamos lá em obrigações, em Direito Civil 2, né, Direito Civil 2, lá em obrigações, que normalmente as obrigações, elas decorrem de um negócio jurídico. É isso. Negócio jurídico é uma espécie do gênero fato jurídico. Nós já estudamos isso também, tá? E já estudamos que esse negócio jurídico, em sua grande maioria, como é que ele ocorre? Através de um contrato. Os negócios jurídicos, vamos dizer assim, na sua grande maioria, decorrem de um contrato, certo? Ainda que seja um contrato de diversas espécies, mas sempre ali vai ser um contrato. Posso ter um negócio jurídico através de um testamento, que não é um contrato? Sim, eu posso ter. Mas a grande maioria, tá certo? É um contrato. E lá no direito contratual, Direito Civil 3, né, que você estudava contratos, existe aquela máxima do pacta sunt servanda. Né? Todo mundo lembra a tradução do que quer dizer pacta sunt servanda, né? Quer dizer o quê? Os acordos ou os pactos devem ser cumpridos. Foram feitos para ser cumpridos. Tá? Olha,
Se os acordos são feitos para serem cumpridos, se os pactos são feitos para serem cumpridos, né, subtende-se que tudo aquilo que você colocou no contrato, né, tudo aquilo que de cláusula você contratou e você assinou, reconheceu, né, deve ser cumprido, certo? As partes colocaram uma cláusula no contrato, assinaram esse contrato, subtende-se que tudo aquilo que está no contrato deva ser efetivamente, devidamente cumprido, sob pena de descumprimento contratual e, eventualmente, uma resolução do contrato, uma resilição desse contrato. É isso. Beleza. Então, por força do pacto sunt servanda, né, qualquer cláusula inserida no contrato, desde que ela não viole a legalidade, óbvio, ela tem que ser devidamente cumprida. Certo? Houve descumprimento? Aí, eventualmente, tem uma cláusula penal, tá? Pode-se pedir reparação de perdas e danos, vai depender do contrato. Lembram também que em todo contrato vige aí o que, pessoal? Aquele princípio da voluntariedade e também da autonomia da vontade. Ou seja, ninguém é obrigado a contratar. Se alguém fizer um contrato obrigatório com uma arma na cabeça, você já sabe que isso é caso de nulidade do contrato, certo? É coação, né? Vocês já estudaram a figura da coação também em Direito Civil 4. Então, a coação, Direito Civil 4 não, Direito Civil 2, né? Ainda quando falamos das obrigações. Então, a coação, ela invalida, ela nulifica o contrato. Então, ninguém pode contratar sob coação. Vige o princípio da voluntariedade e da autonomia da vontade. Ora, se eu coloco uma cláusula no contrato, voluntariamente, dentro do meu princípio da autonomia da vontade, eu aloco uma cláusula no contrato, por força do pacta sunt servanda, eu tenho que cumprir aquela cláusula. Certo? E essa cláusula, como um contrato é um negócio jurídico, e quando nós falamos da teoria do fato jurídico, eu falei para vocês que o negócio jurídico, né, que ele é decorrente do ato jurídico, é um dos filhos do ato jurídico, temos o ato jurídico estricto sensu e temos o negócio jurídico. Eu disse a vocês que o negócio jurídico, eu posso inovar nele, eu posso acrescer o negócio jurídico do jeito que eu quiser. Meu único limite é a legalidade. Eu posso colocar qualquer cláusula no contrato, desde que ela não viole os bons costumes, a moral, não viole a legalidade, eu posso colocar qualquer cláusula no contrato. Eu posso colocar uma cláusula penal, eu posso colocar uma cláusula de retrovenda, por exemplo, ou não, é critério meu, porque nos negócios jurídicos eu posso acrescê-lo, eu posso modificá-lo. Certo? Muito bem. A cláusula de convenção de arbitragem, ela entra nos negócios jurídicos, basicamente nos contratos. Tá certo? Se coloca no contrato, né, em um contrato onde ambas as partes querem resolver determinado negócio jurídico, se coloca ali, e as partes, por força do pacta sunt servanda, vão ser obrigadas a cumprir. Então, se por um acaso houver um contrato, não importa qual tipo de contrato, contrato de adesão, professor, nós já estudamos sobre isso. O máximo que vai acontecer, pode-se questionar essa cláusula de convenção de arbitragem. Mas, se por um acaso, o mesmo contrato de adesão, a cláusula estava escrita em negrito, em destaque, e o aderente, ele assina aquela cláusula independente, ou em documento independente no próprio contrato, ela é perfeitamente válida. Estão lembrados? Quando nós falamos de direito do consumidor, nós falamos sobre isso. É isso? Então, se tem no contrato uma cláusula de convenção de arbitragem, e esse contrato está devidamente assinado, reconhecido de pleno conhecimento entre as partes contratantes, né? Essa cláusula, ela é imposta não mais voluntariamente, mas ela é imposta coercitivamente. Opa, vamos lá. Ninguém pode contratar coercitivamente, né? Tem que vigiar o princípio da voluntariedade. Porém, depois que você assina a cláusula, assina o contrato com cláusula de convenção de arbitragem, ela se torna obrigatória entre as partes. Ela ser inserida no contrato deve ser voluntária. Mas depois de ela inserida no contrato, aí ela passa a ser obrigatória, porque aí vige o pacta sunt servanda. Se você contratou, deve cumprir do jeito que foi contratado. Certo? Até aí tudo bem? Essa última parte que eu falei para vocês, para não... Ah, beleza, então, ficou tranquilo, né? Eu estou querendo dizer o seguinte.
Quando as partes voluntariamente colocam no negócio jurídico uma cláusula de convenção de arbitragem, esta passa a ser obrigatória para ambas as partes depois do contrato assinado. Ou seja, é voluntária a sua posição ou não no contrato. Eu posso dizer, na hora de assinar o contrato, olha, eu não quero cláusula de convenção de arbitragem. Não aceito. Não aceita, ele não vai para o contrato. É isso? Porém, se eu aceito, se eu coloco no contrato, aí sim ela passa a ser obrigatória. E se uma das partes descumpre a cláusula de convenção de arbitragem e ele ingressa com uma ação judicial, o que acontece, pessoal? Tem lá no contrato uma cláusula de convenção de arbitragem, né, uma cláusula arbitral, né, um compromisso arbitral que seja, e uma das partes descumpriu o contrato. A outra, ao invés de procurar o árbitro, ela procura o judiciário. O que vai acontecer com esse contrato? O juiz vai verificar a existência da cláusula. Essa daí é a primeira ideia. O juiz vai verificar a existência da cláusula na prática? Vai pílula nenhuma. O cara, quando recebe a ação, a secretaria da vara, quando recebe a ação, ela simplesmente manda intimar a parte ré para fazer para contestar ou para comparecer em audiência de conciliação. Então, se o juiz não observou a cláusula, passou batido, né? Passou batido, o juiz não observou a cláusula de convenção de arbitragem. O que deve isso? Aí cabe ao réu fazer o quê? Alegar nas preliminares. Muito bem. Preliminares de quê? De contestação. É isso? Pessoal, se o juiz percebe que ali há uma cláusula de convenção de arbitragem, digamos que essa demanda judicial, ela está sendo ali o descumprimento do contrato. Ora, a vara, quando ela pega uma execução de um contrato, por exemplo, a primeira coisa que ela deve fazer, ao menos deveria, era observar se nesse contrato tem cláusula de convenção de arbitragem. Então, digamos que a vara percebeu, comunicou ao juiz, seu juiz, olha, fazendo a análise de admissão desse processo aqui, como se trata de uma execução de um contrato, nós observamos que esse contrato que está sendo executado, ele tem uma cláusula de convenção de arbitragem, e aqui não vem dizendo nada se foi consultado o árbitro ou não. O que o juiz deve fazer? Extinção do processo sem resolução de mérito. É isso? A solução que o juiz vai dar é extinguir o processo sem resolução de mérito com base no artigo 485, inciso 7. É isso? Acho que eu coloquei no slide para vocês. 485, inciso 7. Certo? Mas se por um acaso, já eu respondo a tua pergunta. Mas se por um acaso o juiz não percebeu, aí vai caber ao réu, em preliminar de contestação, conforme eu coloquei no slide de vocês, está lá no 337, parágrafo 6º do CPC, cabe ao réu, em preliminar de contestação, ele alegar aquela cláusula de convenção de arbitragem. Tá certo? Porque se ele não alega, tá? Se ele não alega a cláusula de convenção de arbitragem em preliminar de contestação, eu quero ouvir vocês. Está certo que é outras disciplinas, mas eu quero ouvir vocês. E se o réu não alega em preliminar de contestação, o juiz não observou, o réu não questionou, o que acontece? Nega de petibiriba, não pode ser alegado a qualquer momento, não. E aí, o que acontece? Eu tenho para mim que o vício ele vai ser sanado, né? Vai prescrever ali vai decair o direito da pessoa de alegar aquilo ali depois. Aí o juiz vai continuar no processo. Quem é que pode melhorar juridicamente a resposta do Otávio? Ele falou decair. Não tem uma palavra prescrever, decair. Não, tem uma palavrinha certa para isso. Qual é essa palavrinha certa? Juridicamente? Quem que lembra? Se ele não faz dentro do lapso temporal que é para ele fazer, no momento processual que é para ele fazer, o direito dele? Preclui. Preclui, muito bem, Adeirlan. Então, há preclusão do direito, o direito fica precluído, tá? Ele não pode mais alegar. E aí, é como o Otávio disse, sanou o vício. O processo vai ter seguimento no judiciário e não vai poder questionar depois. Eu entendi, viu, Marconi? Tu fizeste uma pergunta, né? Eu entendi que tu estava dando uma resposta. Tá certo? Mas tá ok.
Certo? Então, na verdade, vai ter a preclusão. Né? É como se ele tivesse renunciado ao juízo arbitral. Então, o juiz ele tem que perceber no momento que ele protocola o processo, do momento do juízo de admissibilidade do processo, aí ele vai fazer a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme 485.7, né? Ou o réu tem que fazer em preliminar de contestação, tá certo? Porque se ele não o fizer, isso vai tornar o direito dele precluso e é como se ele estivesse renunciando, né, ao direito do juízo arbitral, tá certo? Isso está onde? Eu coloquei no slide para vocês, 337, parágrafo 6º do CPC. Deixa eu pegar aqui o CPC, para a gente ler esse parágrafo 6º. Do CPC. O parágrafo 6º vai dizer assim, ó, a ausência do 337, a ausência de alegação da existência de convenção de arbitragem na forma prevista nesse capítulo implica a aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao juízo arbitral, tá certo? Então é exatamente isso que acontece, tá certo? Se a pessoa não alega, então cuidado vocês, né? Quando forem fazer contestação, estiverem atuando na prática, né? Forem fazer aí contestação, eu sempre falei para vocês, não sei se vocês tiveram prática jurídica comigo, mas sempre eu falo, contestação ela é bem mais complexa do que a petição inicial, porque a contestação você tem que analisar todos os pedidos da inicial, contestá-los, impugná-los um por um e ainda verificar as preliminares, né? Antes de você entrar no mérito de qualquer petição inicial para contestar, você tem que analisar as preliminares, que você pode, lá no 337, está lá no 337 as preliminares. Você pode alegar diversas situações ali que são vícios processuais. Esses vícios processuais você tem que alegar em preliminar de contestação sob pena de preclusão. E esses vícios são diversos, prescrição, decadência, ilegitimidade de parte, justiça gratuita, impugnação de justiça. São diversas situações que você pode ali impugnar processualmente, antes de impugnar o mérito. Tá? Então, cuidado para não fazer uma contestação assodada, né, sem analisar essa questão processual, porque às vezes você causa um prejuízo para o teu cliente. Tá certo? Então, o réu, obrigatoriamente, ele tem aí que fazer, né, esta impugnação em preliminar de contestação sob pena de preclusão do seu direito. O juiz vai entender, né, futuramente que ele renunciou ao juízo arbitral. Né? É o que diz aí o parágrafo 6º do 337. Tá? Dúvidas até aí? Tranquilo. Eu coloquei mais um tópico aqui no slide de vocês, cláusula de convenção de arbitragem versus cláusula de eleição de fórum. Tem um antagonismo? Pessoal, vocês estudaram contrato já, né? Direito Civil 3. E quando estudamos contrato, vocês viram a cláusula de eleição de foro, né? Que é exatamente um dos requisitos de um contrato. Não lembra dos requisitos dos contratos ainda? Tem que ter qualificação das partes, tem que ter o objeto, né? Se é uma compra e venda, tem que ter o valor, a forma de pagamento, tem que ter a data de início e a data de término desse contrato. Isso são requisitos essenciais de um contrato. Tem que ter obrigações do contratante, obrigações da contratada, né, como facultativa, mas sempre é bom colocar. E também como obrigatório o local de foro, a cláusula de eleição de foro, local, data e assinatura de ambas as partes de duas testemunhas. Isso são requisitos obrigatórios de qualquer contrato. Tá certo? Então, essa cláusula de eleição de foro, o que é isso? Você ainda lembra ainda o que é a cláusula de eleição de foro? Quem ainda lembra ainda? Vamos fazer aqui um remake das disciplinas anteriores. Vai ser o juízo competente para julgar eventual conflito resultante daquele contrato. Muito bem, está certíssimo, o Otávio está certinho, né? A cláusula de eleição de foro é exatamente especificar o juízo, né? Qual o foro, qual a comarca, qual o juízo que vai dirimir qualquer conflito existente daquele contrato. Houve um descumprimento contratual, houve aí um conflito, nós já temos de antemão sabendo em qual juízo é que vai ser demandada aquela ação, tá certo? Vai ser executado aquele contrato. Então, a cláusula de eleição de foro, ela serve para isso, né? Por exemplo, eu coloco lá na cláusula de eleição de foro, ficam as partes cientes, ou as partes elegem
né, de comum acordo, o foro da cidade de São José de Ribamar, né, para dirimir qualquer dúvida ou qualquer descumprimento contratual. Então já fica lá essa cláusula de eleição de foro. Eu vou procurar o judiciário, eu só posso procurar o judiciário de São José de Ribamar. Eu não posso vir aqui para São Luís, tá certo? Porque a outra parte vai impugnar, olha, seu juiz, nós acordamos que o juiz competente seria São José de Ribamar e não São Luís. O juiz vai extinguir o processo aqui, sem resolução de mérito, ou ele envia para lá para o juiz competente, que é o juiz de Ribamar, tá certo? Então, isso é a cláusula de eleição de foro. Ei, será que não haveria um conflito, ou seria um antagonismo, a cláusula de eleição de foro e a cláusula arbitral em um contrato? E será que eu poderia ter as duas cláusulas ao mesmo tempo em um contrato? E se eu tenho as duas cláusulas, eu não tenho um antagonismo entre uma e outra? Porque, veja bem, a cláusula de convenção de arbitragem, ela vai ser mais ou menos redigida assim. Elegem as partes de comum acordo o árbitro fulano de tal dos Anzóis ou o juiz arbitral situado no bairro do Anil, em São Luís do Maranhão. Certo? Olha só, eu tô elegendo aqui o Tribunal Arbitral Tama, que fica ali no Anil, Tribunal Arbitral de Mediação, né, do Maranhão. Aí fica ali no bairro do Anil. Na minha cláusula de eleição de foro, que está lá no contrato. Logo em seguida, de eleição de foro não, perdão, a cláusula de convenção de arbitragem. Uma cláusula de convenção de arbitragem cheia, por sinal. Aí, lá embaixo, na última cláusula do contrato, eu elejo o foro de São José de Ribamar. Então, eu tenho nesse contrato uma cláusula de convenção de arbitragem, elegendo, cheia, elegendo, já falo o que é cláusula de convenção de arbitragem cheia e vazia. Tá? Uma cláusula de convenção de arbitragem, elegendo um árbitro, um tribunal arbitral daqui de São Luís, aqui localizado em São Luís, e na cláusula de eleição de foro, eu nomeio o juízo da comarca de São José de Ribamar. Por quê? Porque eu acho que lá tem menos pessoas, o processo é mais rápido, né? E aí, posso ter isso no contrato? O que vocês acham? Raciocinando aí rapidamente. Haveria um antagonismo? Haveria uma anulando a outra? Ou as duas poderiam permanecer perfeitamente? O que vocês acham? Não tem resposta errada, pessoal. Nós estamos aqui para aprender, tá certo? Não tem resposta errada. O cliente falou que acha que não pode. Quem acha que pode? Ou quem acha que não pode? Cada uma tem uma série. Eu não entendi nada. Professor, eu olhei aqui num texto, porque o senhor passou uma atividade, né? Eu fui estudar sobre esse assunto. Se eu não me engano, lá diz que a pessoa pode entrar na justiça mesmo com essa cláusula aí, porque pode ser que tenha alguma ilegalidade. Ela não é proibida de entrar no judiciário, não. Não exclui. Até o STF já julgou que essa cláusula aqui, a cláusula de convenção de arbitragem, ela não exclui o direito da pessoa de procurar a justiça. Mas se caso, como o senhor acabou de verificar, se não tiver nenhuma ilegalidade na contestação, o réu comprovar que tem essa cláusula, e aí o juiz não vai poder fazer o julgamento daquela ação, mas se porventura tiver alguma ilegalidade, o foro que foi colocado no contrato vai permanecer. Certo. Todos ouviram aí o questionamento do Otávio? É o seguinte, pessoal, não há empecilho, não há óbice algum que um contrato tenha uma cláusula de eleição de foro nos termos que nós citamos ainda há pouco nesse exemplo. E também uma cláusula de convenção de arbitragem também nesses termos. Por quê? Qual é a regra? É isso que eu quero que vocês fiquem-se. Qual a regra? A regra, se tem uma cláusula de convenção de arbitragem, obrigatoriamente, que eu já falei para vocês que ela é voluntária a ser inserida no contrato, mas depois de inserida, ela passa a ser obrigatória. Então, é obrigatório. Tem uma cláusula de convenção de arbitragem cheia, está especificando um árbitro, um juiz arbitral, obrigatoriamente você tem que procurar primeiro ele. Se você for procurar o judiciário, o juiz vai arquivar o processo sem resolução de mérito, ou a parte vai contestar em preliminar de contestação e vai pedir a extinção do processo, o juiz vai obedecer. Tá certo? Se o juiz não obedecer, cabe agravo de instrumento para o tribunal. Tá certo? Então, o processo vai ser arquivado. Porém, veja bem, há algumas situações, né, conforme o Otávio falou, há algumas situações, né, que eu vou ter que buscar o judiciário. Por exemplo, eu quero anular a cláusula de convenção de arbitragem. Eu quero executar uma sentença arbitral. Eu quero... que mais?
eu posso querer discutir aí nesse processo, vamos dizer assim, uma questão de legalidade. O árbitro agiu fora dos limites da Lei 9.307. Agiu ilegalmente, eu quero discutir isso. Aonde é que eu vou discutir? Lá na onde a cláusula de eleição de foro está dizendo. Tá certo? Então, ambas as cláusulas, tanto a de convenção de arbitragem como a de eleição de foro, elas permanecem no contrato, não tem conflito nenhum, não tem antagonismo nenhum. Primeiro eu busco o árbitro, essa é a obrigatoriedade. Mas depois, a sentença arbitral, se ela for descumprida, eu não tenho que executá-la no judiciário? Tenho. Qual judiciário eu vou utilizar? Aquele que está na cláusula de eleição de foro. Estão compreendendo? Então, elas podem permanecer, mesmo que sejam juízos e comarcas e estados diferentes, não tem problema algum. A questão é, para eu primeiro obedecer a cláusula de convenção de arbitragem, eu vou procurar aquele árbitro lá onde está escrito. Tá certo? Mesmo que o foro das partes não seja mesmo, não tem problema. Vai prevalecer aqueles que ela elegeram no contrato. Muito bem. Então, eu tive uma demanda no contrato, um descumprimento contratual. Devo procurar quem? O árbitro. Da onde? Daqui do ANIL, da TAM, que foi aonde eu coloquei na cláusula de eleição de foro. Aí o árbitro do ANIL deu uma sentença. O Adeirlan, que é a outra parte, que descumpriu o contrato, também não cumpre a sentença arbitral. O que eu devo fazer? Entrar com uma ação de execução da sentença. Essa ação de execução de sentença, o árbitro tem competência para executar a sentença? Falei para vocês no início, né, da arbitragem que não. Ele não pode executar a sentença dele. Quem é que executa? O judiciário. Por que o árbitro não executa? Porque ele não tem força coercitiva. Ele não pode mandar penhorar bens, ele não pode mandar quebrar sigilo de contas, não pode mandar penhorar contas bancárias, não tem esse poder. Tá certo? E aí uma das diferenças que eu falei para vocês entre o árbitro e o juiz. Tá? O árbitro é um juiz de fato, mas com algumas diferenças. O juiz tem esse poder, tá? De quebrar sigilo, de mandar penhorar conta, mandar penhorar bens, ou seja, ele tem esse poder de usar o infojude, o bacenjude, né, para fazer esse tipo de constrição patrimonial. O árbitro não. Então, se eu quero executar uma sentença arbitral, eu tenho que procurar o judiciário. Opa, aí se eu vou procurar o judiciário, nessa hipótese, eu tenho que obedecer a cláusula de eleição de foro. Se lá eu coloquei que o tribunal arbitral era o do Maranhão, ou do ANIL, e o foro do processo é Ribamar, aí agora eu quero executar a sentença que o árbitro do ANIL, São Luís, deu, eu tenho que ir lá para Ribamar, eu tenho que obedecer a cláusula de eleição de foro. Tá? Então, observe que não há nenhum problema em ter as duas constantes no contrato, tá certo? E aí, ambas as partes vão ter que cumprir cada qual de acordo com o que está ali no contrato. Imagine que era eu e o Adeirlan, nesse contrato, o Adeirlan foi o descumpridor do contrato, né? Eu sou sempre o bonzinho, né? Que não sou besta. Aí o Adeirlan descumpriu o contrato. Eu fui lá, procurei o árbitro deu uma sentença. O Adeirlan não cumpriu. Falou, Veríssimo, não vou cumprir a pílula nenhuma, estou nem aí para ti. Aí o que eu faço? Eu, em vez de procurar o juízo de Ribamar, que é o juízo da cláusula de eleição de foro, eu procuro quem? O juiz de São Luís. O que o Adeirlan vai fazer na sua impugnação? Alegar a incompetência do juízo, tá certo? Nessa execução da sentença, nos seus embargos, a primeira coisa que ele alega lá é preliminar dos embargos. Incompetência do juiz. Seu juiz, nós temos uma cláusula de eleição de foro, e o foro competente é São José de Ribamar, e não São Luís, tá certo? Essa é a solução. Compreendeu? Então não há nenhum antagonismo aí, né? Eu até coloquei um ponto de interrogação aí no slide, não há nenhum antagonismo em haver cláusula de eleição de foro em uma comarca e juízo arbitral de outra comarca. Ambas podem subsistir perfeitamente no contrato, sem problema algum. Tá certo? Dúvidas até aí, pessoal? Quer ver um outro exemplo? Por exemplo, o contrato, ele tem... Esse exemplo que eu dei para vocês. O contrato elegeu o foro do Tribunal Arbitral, ou elegeu o foro lá de São José de Ribamar, mas o Tribunal Arbitral daqui de São Luís. Aí teve um descumprimento contratual. Teve imbróglio lá no contrato. Eu entro no árbitro daqui de São Luís pedindo que ele dê uma sentença, que ele execute esse contrato. Que execute não, que ele faça a outra parte, o Adeirlan cumprir o contrato. Só que preciso ouvir o Jardeilson e o Klinger como testemunhas. Né? Aí o árbitro intima o Jardeilson e intima o Klinger, para que eles compareçam tal dia para ser testemunha.
ou minha, ou do Aderlan, tanto faz. O Jardeilson, o Clige, olha a estimação, fala, o quê, rapaz, eu vou para árbitro? Eu vou para pílula, estou lá me lixando para árbitro, eu vou é pílula nenhuma, certo? E são testemunhas chaves para solucionar aquilo ali. O que que o árbitro tem que fazer? O que vocês acham? Descer o cacete no Jardeilson, no Clige? Condução debaixo de vara? O que vocês acham dessa situação? Mas será que o árbitro, Marconi, tem poder para isso? Para mandar buscar o Jardeilson e o Clige em casa? Debaixo de vara? Será que ele tem poder? O que vocês acham? Não tem esse poder. O árbitro não tem esse poder de fazer condução coercitiva de testemunha. Não tem. O árbitro vai pedir para quem? Ele vai pedir ao juiz. O juiz tem, não tem? O juiz tem. Então, o árbitro vai pedir ao juiz. Mas qual juiz? Opa, aí o árbitro vai ter que observar a cláusula de eleição de foro. Ele vai pegar o contrato. Vocês elegeram o foro da onde? Ah, o foro São Gebamar? Então, ele vai enviar um comunicado, uma solicitação, uma carta arbitral, lá para o juízo de São José de Ibamar, e dizer, seu juiz, nós temos aqui um contrato para ser arbitrado, né, para poder fazer arbitragem nele. Eu preciso ouvir duas testemunhas, Jardeilson e o Clige. Só que eles são muito brutos. Já disseram aqui para mim que não tem quem faça eles aqui depor. Eu quero que Vossa Excelência intime eles coercitivamente, traga eles coercitivamente para eles fazerem o depoimento, tá certo? E eu estou justificando isso porque no contrato tem uma cláusula de eleição de foro que elege Vossa Excelência como competente para dirimir alguma coisa desse contrato. Compreenderam? Então, é só observar ambas as cláusulas. Se eu vou discutir o contrato, eu primeiro procuro o árbitro. Se for preciso o judiciário, aí eu vou procurar o judiciário daquele que está na cláusula de eleição de foro. Tá certo? Tranquilo? Ficou melhor, né? Bacana. Acho que não tem dúvida. Muito bem. E o que seria essa cláusula arbitral? Né? O que seria essa cláusula arbitral? Que nós já falamos, né? Essa cláusula arbitral, gente, ela pode ser de duas maneiras, conforme coloquei no slide para vocês. Ela pode ser uma cláusula arbitral cheia e pode ser uma cláusula arbitral vazia. Tá? O que é a cláusula arbitral cheia, né? A cheia, pessoal, é aquela que já vem indicando qual o juízo, qual o tribunal, qual árbitro deve ser utilizado se houver um conflito naquele negócio jurídico. Tá? Então, se naquele contrato, aquele negócio jurídico que tem uma cláusula arbitral cheia, ela já vem dizendo qual é o tribunal arbitral e até mesmo até o árbitro, qual é o árbitro que vai dirimir o conflito daquele contrato. Tá certo? Havendo conflito, o que as partes vão fazer? Poxa, já está bem claro. Elas vão seguir a cláusula arbitral. Elas vão procurar aquele árbitro, aquele tribunal arbitral, aquele juiz arbitral. Porque isso já está definido no contrato. Tá certo? Isso é cláusula arbitral cheia. É quando vem já discriminado tudo na cláusula quem é que vai dirimir o problema do contrato. Lembra que eu falei para vocês que eu nomeei o Tribunal Arbitral do Anil, Tama? Nós temos vários tribunais arbitrais aqui no Maranhão, aqui em São Luís. Só em São Luís e Passo Lumiar, São José de Ibamar, tem mais ou menos uns 3 ou 4. Mais, né? Tem também lá no Porto, na área portuária, tem também um tribunal arbitral lá, voltado para aquelas empresas, né, que trabalham no Porto do Itaqui. Então, nós temos vários. Eu elegi o Tama, lá no Anil. Elegi o do Anil. Ora, se eu elegi o do Anil, eu não posso procurar outro tribunal arbitral, por exemplo, de São José de Ibamar. Ou o de Passo do Lumiar, que fica lá no Albão. Tá certo? Aí, obrigatoriamente, eu tenho que ir lá para o do Anil. Isso é cláusula arbitral cheia. Eu estou identificando, estou especificando qual é o tribunal arbitral que eu vou me dirigir se tiver conflito naquele processo, naquele contrato, naquele negócio jurídico. E, às vezes, eu identifico até o árbitro. E dentro do tribunal arbitral do Anil, o árbitro Lauridete Santos. Então, já especifiquei que eu quero o Lauridete. Por que eu posso fazer isso? Ou por que eu devo fazer isso? Porque eu sei que a Lauridete é uma boa árbitra. Né? Eu sei que a Lauridete ela tem inúmeros casos resolvidos em matéria daquela do meu contrato. Então, ela é uma especialista naquela matéria do contrato que eu estou fazendo, né, com a Deilan. Então, olha, lógico que se eu sei que a Lauridete ela tem uma expertise nessa matéria,
para mim é ótimo que seja ela a pessoa que vá solucionar o conflito, se houver, naquele meu contrato. Então, quando eu contrato, eu já coloco a cláusula arbitral cheia, informando que eu quero que a Laulidet, que é juiz arbitral do Tribunal Arbitral Tama, do ANIL, faça a solução do conflito. Compreenderam? Isso é cláusula arbitral cheia. Bem simples, né, de nós compreender, bem fácil. Alguma pergunta? Tá tranquilo até aí? Beleza. E a cláusula arbitral vazia? A cláusula arbitral vazia, pessoal, é aquela, conforme coloquei no slide para vocês, né? É aquela que as partes apenas colocam no negócio jurídico, né, que se houver um conflito, este conflito será solucionado por um árbitro. Não indico qual árbitro, não indico qual juiz arbitral, tá certo? Eu não coloco nada, eu só coloco que eu quero procurar, ao invés de procurar o judiciário, eu quero procurar um tribunal arbitral. Qual? Não sei, não coloquei. Fica uma cláusula vazia, né, cláusula arbitral vazia, dizendo que se houver litígio naquele contrato, naquele negócio jurídico, eu vou procurar, ou as partes irão procurar, um árbitro para solucionar o negócio. Mas qual árbitro? Não sei. Não foi decidido. Tá? Não foi nominado. Só fica ali a cláusula de convenção, né, determinando que seja buscado um árbitro antes do judiciário. Tá? Então, essa é chamada cláusula arbitral vazia. Exatamente. Aí, nesse caso, como é que acontece? E se as partes fizerem uma cláusula arbitral vazia, não identificaram quem é o árbitro, não identificaram quem é o tribunal arbitral, só disseram, assinaram e ratificaram no contrato, no negócio jurídico, que elas queriam que a solução, que elas querem que a solução seja dada por um árbitro. Como é que faz? Neste caso, acontece da seguinte maneira. Havendo litígio e a necessidade de buscar um árbitro para solucionar, as partes vão ter que se reunir, ambas as partes se reunir, e fazer e lavrar um compromisso arbitral. Será que é fácil fazer isso? As partes já estão enlameadas uma com a outra, aí, estão envesadas uma com a outra. Será que é fácil? Por mais que a gente saiba que não é fácil, é o que mais nós vemos em contratos, né, em negócios jurídicos hoje em dia, cláusula arbitral vazia. Pessoal, esses que fazem as cláusulas arbitrais vazias não estudaram no Flores, né? Mas vocês que estão estudando Flores, quando forem fazer um contrato, quando forem analisar um contrato no escritório de vocês, forem contratados para fazer análise de um contrato, para poder ser assinado, e vocês até sugiro que vocês sugiram às partes, né, que coloquem uma cláusula de convenção de arbitragem. Ou se já tiver de conhecimento das partes, se elas quiserem convencionar, né, a arbitragem, vocês orientem a fazer cláusula de convenção de arbitragem cheia. Né, e por isso que é bom que vocês, antes mesmo de se formar, conheçam os tribunais arbitrais de São Luís, da região onde vocês moram, né, saibam onde é que tem, vão lá, converse com os juízes arbitrais, converse aí com as pessoas que ali trabalham, passam a conhecer, né, pegam lá no cadastro do CNJ, ou procure saber, né, que o árbitro geralmente não tem esse cadastro, mas procure saber lá no próprio tribunal arbitral quais foram as lides que eles já solucionaram, quem são especialistas em determinada matéria. Isso é bom, porque quando vocês estiverem advogando, você já pode ter noção, pô, aquele tribunal arbitral ali é bacana, tem um cara ali que ele é especialista nessa área. Aí chegou outra demanda, não, ali aquele outro tribunal é melhor, lá tem o Otávio lá, que ele é um árbitro bacana, entendeu? Ele consegue ser especialista nessa área. Isso é bom para o advogado, tá certo? E eu digo para vocês, boa parte das demandas que vocês forem fazer quando estiverem formados vai ser análise contratual, ou para fazer o contrato, vão ser contratados para elaborar o contrato, ou para analisar um contrato já feito. O que acontece, na verdade, muitas das vezes é o seguinte: o empresário está com outro, né, em negociação, eles baixam o modelo pela internet de contrato, aí escreve lá um monte de besteira lá e manda para o advogado, para ver se está tudo certinho, para ele só assinar. Aí o advogado refaz o contrato em 200%, né, está tudo errado. Aí o advogado vai ter que corrigir. Então, chega muito no escritório, análise contratual, análise para contrato para análise, né? Aí você vai ver a adequação, você vai ver o que pode, o que não pode prejudicar, o que está mais, né, ao teu cliente, o que está menos, qual a cláusula que é interessante ele colocar, qual cláusula que é interessante ele tirar, tá certo? E aí, esse é o trabalho. Esse é lógico, você cobra, né, os honorários para isso, para fazer
esse contrato. Normalmente se cobra um percentual em cima do valor do contrato. Tá certo? Então, indiquem ao cliente de vocês que façam a cláusula de convenção de arbitragem cheia, né? Porque se fazer a cláusula vazia, depois que tiver o imbróglio entre as partes, depois que as partes estiverem não se bicando mais, fica muito difícil você sentar para fazer um compromisso arbitral, né? E é isso que tem que acontecer. Se a cláusula de convenção de arbitragem é vazia, a solução deverá ser feita através de um compromisso arbitral. Eu coloquei aqui no slide para vocês, né? Coloquei aqui, ó, cláusula arbitral vazia. É a que as partes apenas colocam no negócio jurídico, que se houver conflito, ele será solucionado por um árbitro, sem indicar qual árbitro, qual juiz arbitral, etc. Solução é um compromisso arbitral. Tá certo? Solução é fazer um compromisso arbitral. Aí eu tentei uma figura aqui, um cara com um ponto de interrogação. Mas o que é isso? O que é compromisso arbitral? Aí vocês vão ler o artigo 6º da lei de arbitragem, né? Lei 9.307 de 96. Lá no artigo 6º da lei de arbitragem, diz assim, ó, não havendo acordo prévio, aí esse aqui foi eu que acrescentei, viu? Esse cláusula arbitral vazia aqui não tem lá no artigo, não. Esse aqui foi eu que acrescentei, tanto que ele não está em itálico. Eu podia ter botado aqui, nota do editor, né? É só para vocês lembrarem. Não havendo um acordo prévio sobre a forma de instituir a arbitragem, a parte interessada manifestará à outra parte sua intenção de dar início à arbitragem. Ele vai fazer como? Ou via postal, ou por outro meio. Via postal está difícil, o correio está em greve, não está fazendo aquilo nenhum. Ou por outro meio qualquer de comunicação. Olha só que interessante. Palavras no direito são sagradas. Ou por outro meio qualquer, ou por qualquer outro meio, né? Talvez seria mais fácil. De comunicação. Ei, eu posso fazer pelo WhatsApp? Aqui está dando essa liberdade. Eu posso, desde que eu tenho que comprovar que a parte recebeu, né? Ficou azulzinha lá na mensagem, plim, plim, ficou azulzinha, não tem esse negócio de ficar azulzinho, né? Ou então eu boto lá em cima dados, né? Eu vejo a pessoa leu tal hora, ela recebeu tal hora, leu tal hora, tem lá. Então eu posso imprimir, fazer um print disso aí, usar como prova? Posso. A lei 9.307 está dando essa liberdade no artigo 6º. Ela está falando aqui, ou por qualquer outro meio de comunicação devidamente comprovado judicialmente, autorizado pela lei. Não está dizendo. Então, pode ser qualquer meio de comunicação. Até sinal de fumaça, eu posso, desde que eu prove, né? Eu posso mostrar aí, tá? Por via postal, por outro meio de qualquer de comunicação, mediante comprovação de recebimento. É como falei para vocês, tem que ter lá a comprovação de recebimento. Se é um WhatsApp, tem que estar lá o azulzinho lá, mas a pessoa desabilita essa questão do azulzinho, que vai ter lá a data que recebeu e a data que foi lida. Mediante comprovação de recebimento. Se for uma carta, aí tem que ser com a R, né, com aviso de recebimento. Convocando-a para dia, hora e local certo, firmar o compromisso arbitral. Pessoal, será que isso é fácil? Olha, não é tão fácil, né? Depois que as partes estão indicadas uma com a outra, né, é mais difícil de você conseguir aí uma solução, tá? Pode ser o WhatsApp, Telegram, Instagram, tanto faz. Mas você tem que comprovar que a parte recebeu e leu, tá certo? Então, veja bem, eu queria falar para vocês que eu esqueci. Assim, como é que acontece na prática? Houve o descumprimento contratual, ao invés de a própria parte enviar esse comunicado para outra parte, convocando para poder fazer o compromisso arbitral, ela procura logo o árbitro, um árbitro. Ela vai e procura qualquer tribunal arbitral, qualquer juízo arbitral, né, e fala, olha, eu tenho aqui um contrato com uma cláusula de convenção de arbitragem vazia, tá? Nós não elegemos um árbitro, mas eu quero eleger vocês. Então, e ali, aquele próprio árbitro é quem vai expedir essa intimação, né? Essa notificação, essa comunicação, essa convocação para outra parte, comparecer naquele tribunal arbitral para, juntos do árbitro, ali fazer o compromisso arbitral. É óbvio que, fazendo o compromisso arbitral, nada impede que aquele árbitro já atue naquele processo, né? E já faça aí a tentativa de arbitragem, já faça aí a solução do litígio, ou dê uma sentença, tá certo? Então, é assim que acontece na prática. O código fala que é a parte que tem que expedir a notificação, a convocação, dizendo aonde que eles querem, onde que ele quer se encontrar com a outra parte, para que eles façam um compromisso arbitral. Às vezes é meio complexo. Eu vou intimar o cara para vir para o meu escritório, o cara está querendo me matar. Eu vou intimar ele para comparecer no meu escritório, estou lascado se ele fizer isso. Às vezes ele pode se exasperar aqui, vai estragar meus clientes, pode ter cliente esperando, ver confusão. Eu não quero isso no meu escritório.
Hoje em dia é muito fácil. Hoje em dia a gente tem aqueles home office, né, que é de locação por diária. Então eu prefiro alugar um escritório lá, né, lá no edifício empresarial, vou lá, alugo uma sala por 2 horas, né, e aí convido a pessoa para ir lá. Não é meu escritório, se ele fizer qualquer barraco lá, não prejudica a minha clientela. Posso fazer isso? Posso. Mas o mais seguro é você já ir direto no tribunal arbitral, né, que você vê que a pessoa ali tem um especialista, tem um árbitro lá que é especialista, e esse próprio tribunal arbitral já expede a intimação, a convocação, para outra parte comparecer para fazer o compromisso arbitral. Tranquilo até aí? Bacana, né? Então, esse aí é o artigo 6º da Lei 9.307, né? Já tem que dizer aqui o dia, hora e local certos para afirmar o compromisso arbitral. Só que vocês sabem que tem gente que é mala, né? Vocês sabem que tem gente que é mala. E aí? E se o cara não vai, o cara se recusa, ele não quer ir, ele não quer mais nem pagar e nem fazer nada, né? Às vezes é o devedor do contrato. Ele se recusou aí, foi devidamente notificado, foi devidamente convocado, tá certo? E não foi, tá certo? Se recusou aí, tá certo? Eu ia fazer a pergunta para vocês raciocinarem, mas eu já coloquei no slide a resposta, né? É só ler aí a resposta no slide. Então, houve a recusa da parte, ele não quer fazer o compromisso arbitral, né? Ou ele já fez de propósito, né? Quando contratou, ele deixou a cláusula arbitral vazia, exatamente para poder né, de estar na frente do árbitro, tal, certo? E aí? E se ele se recusa? Neste caso, pessoal, obrigatoriamente, a parte vai ter que se valer do judiciário. E como falei para vocês, né, o árbitro ele não tem esse poder, vamos dizer assim, de convocar testemunhas coercitivamente. Ora, se ele não tem poder de convocar testemunhas coercitivamente, ele também não pode intimar a outra parte, para coercitivamente comparecer na presença dele para fazer o compromisso arbitral. Certo? Então, o que acontece? A parte vai ter que buscar o judiciário. Ou o próprio árbitro, se ela já procurou uma da parte que quer entrar com a execução, né? Ela já procurou o árbitro do tribunal arbitral. O próprio tribunal arbitral ele pode enviar uma carta arbitral ao juiz solicitando que ele faça a marcação de uma audiência para fazer esse compromisso arbitral, tá certo? Porque a parte se recusou, provando que a parte se recusou. Rapaz, eu não sei por quê. Passa o dia todinho, não dá coceira no nariz, não dá coceira no rosto, mas a gente liga a porcaria de uma câmera para gravar uma aula e coça o nariz, parece que coça até o cérebro, né? O ódio que eu tenho disso. Acontece contigo isso também, Clíndia, quando está dando aula, parece assim que coça até o cérebro, aí fica toda hora passando a mão aqui no rosto, é horrível isso. E eu tento não fazer, mas não consigo, tá certo? É horrível. Mas vamos lá. Então, aí o que a parte vai ter que fazer? Aí sim ela vai ter que buscar o judiciário, né, para poder fazer com que a outra parte seja coercitivamente levada a prestar esse compromisso arbitral. Tá? É o que eu coloquei aqui para vocês lá no artigo 6º, parágrafo único, tá? Parágrafo único desse mesmo artigo 6º aqui, ó. Não comparecendo a parte convocada ou comparecendo recusar-se a firmar o compromisso arbitral, poderá, porque ela pode ir, né, pessoal? Que ele já dá essa opção. Pode ser que a parte vá e se desfaça. Mas vocês são tudo um bando de meia tigela, não vou assinar nada aqui e tal, não quero saber de compromisso. Né? Pode ser que ela vá e ainda desfaça ainda do árbitro, né? Ou comparecendo recusar-se a firmar o compromisso arbitral, poderá a outra parte propor a demanda de que trata o artigo 7º desta lei, perante o órgão do Poder Judiciário, a que originariamente tocaria o julgamento da causa. Opa, olha aqui o que eu falei para vocês. Esse originariamente tocaria o julgamento da causa é o quê, pessoal? O que é isso daqui? O que quer dizer esse juiz aí que originariamente tocaria o julgamento da causa? O que é isso? Isso é? Sim. Juiz natural, o juiz, o foro que foi colocado na cláusula. Exatamente, a cláusula de eleição de foro, tá certo? Essa daqui é a obediência à cláusula de eleição de foro. Lembra que tem a cláusula de eleição de foro? É o juiz, realmente, como vocês disseram. Mas isso aqui é a cláusula de eleição de foro, ó.
perante o órgão judiciário, a que poderia ter colocado essa redação, a que as partes escolheram na cláusula de eleição de foro. Ficaria também perfeito, tá certo? Então, ele vai procurar esse juiz que está lá na cláusula de eleição de foro. Por quê? Porque o compromisso arbitral não foi feito no início, né? A cláusula era vazia e a parte se recusa a fazer o compromisso arbitral. Então, ele vai ter que entrar com uma ação judicial mesmo, tá? Vai entrar com um pedido judicial. E aqui ele fala que pedido é esse? A demanda que trata o artigo 7º desta lei. Vamos lá na lei, vamos ver o que diz a lei, vamos ver aí o que diz a lei 9.307, que é a lei da arbitragem. Lá no artigo 7º, abram aí a lei 9.307 de vocês, no artigo 7º, e vocês vão verificar que lá no artigo 7º diz assim: existindo cláusula compromissória, que é essa cláusula arbitral, vazia, né? É uma cláusula compromissória, ainda que seja vazia, mas é uma cláusula compromissória, tá certo? Inclusive, eu esqueci de falar isso para vocês, mas tem muitos autores, doutrinadores, que vocês possam estar lendo, que ele trata a cláusula de convenção de arbitragem assim: cláusula compromissória e compromisso arbitral. Faz essa diferença. Cláusula compromissória, compromisso arbitral. Cláusula compromissória é cláusula arbitral, vazia, cheia, não pode, é uma cláusula compromissória, certo? Então, para vocês não confundirem aí. Então, existindo cláusula compromissória e havendo resistência quanto à instituição da arbitragem, poderá a parte interessada requerer a citação da outra parte para comparecer em juízo, a fim de lavrar-se o compromisso designando o juiz audiência especial para tal fim. Pessoal, isso aqui é um procedimento especial, tá? Não é uma ação como qualquer outra, que o juiz vai ver, vai analisar, fazer um juízo de admissibilidade, depois vai intimar a outra parte para ela fazer contestação. Não tem esses parâmetros, tá? É um simples pedido direto que o tribunal arbitral faz através de uma carta arbitral. Ou a própria parte faz ao juiz, né, explicando que ela quer que seja apenas citado a outra parte para comparecer em juízo para firmar o compromisso arbitral. Só simples, não tem aqueles procedimentos, não tem aí os trâmites do procedimento ordinário, tá certo? Seria, se fosse no código anterior, procedimento sumaríssimo, né? Se fosse no código 73. Nós não temos mais procedimento sumaríssimo, né? Temos procedimento especial e ordinário só. Então, seria aquele sumaríssimo, né? Se passaria por cima de tudo, já intima logo a parte para ela comparecer e já dizer o que vai resolver naquele processo. Tá certo? Então, é um procedimento bem mais rápido, um procedimento especial. O juiz, ele não vai intimar a parte para se defender, nada. Ele vai só marcar a audiência e determinar que ele apareça para fazer o compromisso arbitral. Se a parte se recusa, aí sim o juiz ele tem poder, né, para mandar buscar essa pessoa debaixo de vara. É isso ou não? É não, viu, pessoal? A parte não. O juiz não pode buscar a parte debaixo de vara, ele pode buscar testemunha, mas a parte não, tá certo? Então, vamos continuar lendo aqui o artigo para a gente compreender. O parágrafo primeiro diz assim, ó: o autor vai indicar nessa petição que ele vai fazer para o juiz, com precisão, o objeto da arbitragem, dizendo o que é a arbitragem, a matéria que ele está discutindo lá no juiz arbitral, e vai instruir o pedido com o documento que contiver a cláusula compromissória. Que documento é esse? No caso que nós estamos tratando aqui, um contrato, né? Pode ser outro documento, um testamento, sei lá, pode ser qualquer outro negócio jurídico, mas normalmente vai ser um contrato, tá? Então, ele vai juntar o contrato nessa petição dele para mostrar, tá aqui, seu juiz, ó, meu contrato, cláusula 26, nós temos aqui a cláusula de convenção de arbitragem, só que é uma cláusula que ficou vazia, né? A gente não instituiu o árbitro, a gente precisa agora fazer o compromisso arbitral para decidir qual vai ser o árbitro, né, que vai dirimir, vai dar solução para a gente nesse imbróglio, tá certo? Ele vai provar, e vai provar também nesse próprio contrato a cláusula de eleição de foro, vai dizer, ó, tá aqui a cláusula de eleição de foro, né, nós elegemos o juiz da comarca de São Luís, então por isso que estou dirigindo a Vossa Excelência, tá? É mais ou menos simples, é bem simples isso daí. Então é isso que diz aí o parágrafo primeiro, né? Indicará com precisão o objeto da arbitragem, instruindo o pedido com o documento que contiver cláusula compromissória. Por que ele tem que indicar o objeto da arbitragem? Ele vai indicar o objeto da arbitragem porque vocês sabem que tem objeto que não pode ser levado a árbitro, né? Não pode ser levado aí a um árbitro.
vai ter que ser levado ao judiciário, principalmente quando tratar de direitos indisponíveis. Não é isso? Tratou de direitos indisponíveis, o árbitro não tem aí competência. E se o juiz percebe que você está querendo discutir lá na arbitragem, ainda que tem uma cláusula, né, de direito disponível, ele mesmo já não vai negar, ele vai negar que ele tem o pedido ali vai ser negativo. O árbitro não tem competência para isso. Competência do judiciário, porque se está discutindo direitos indisponíveis. Então, por isso que ele pede aí, né, o objeto com precisão, tá certo? Com precisão. Tá certo? Então, vamos lá. Aí eu coloquei na tela a lei, para vocês que não tiver a lei, né? Tá aí a tela, na tela a lei. Parágrafo 2º. Comparecendo as partes à audiência, ou seja, a parte chata, né, que não quis ir lá na presença do árbitro, ou que foi e desacatou o árbitro, né? Aí ela ficou com medo do juiz, né? E aí foi para lá. Então, comparecendo as partes à audiência. O juiz tentará previamente a conciliação. Ei, isso aqui é base do princípio da conciliação. Professor, mas o juiz não é incompetente para dirimir um litígio e que tem uma cláusula de convenção de arbitragem? É, mas o CPC, ele é norma geral, e ele diz que o juiz ele sempre tentará a conciliação em qualquer situação, em qualquer momento processual. Ele deve tentar a conciliação. Para que ele consiga conciliar, resolve o problema bem ali, precisa que acabou, tá certo? Alguns doutrinadores dizem que isso é uma forma transversa de você violar a cláusula, né? Você deixar o acordo perante praticamente nenhum, né? Não tem sentido. Mas o juiz ainda assim vai tentar a conciliação. Tá? O juiz ainda assim ele vai tentar que as partes cheguem a um consenso naquele litígio, tá certo? Ah, professor, mas isso daí não viola a lei de arbitragem? Não, Código de Processo Civil é norma geral, certo? Então, ele tenta previamente a conciliação entre secos. Não impede também, viu, pessoal, que o juiz conseguindo conciliar as partes, ele pega e envie para o tribunal arbitral só para efetivar. Olha, as partes já se resolveram. Só homologa não, faz aí a sentença arbitral. Não tem problema nenhum, tá certo? Ele só foi um coadjuvante na solução daquele litígio, certo? Não tem problema nenhum também. Mas aí, e se as partes não entram em acordo, não transacionam, ou seja, não tem sucesso o juiz? Aí o juiz vai tentar conduzir as partes à celebração de comum acordo do compromisso arbitral. Pessoal, cuidado. Muitos de vocês podem pensar que esse pedido da parte ao juízo, né, é para solucionar o problema, para ele fazer as vezes do árbitro. Né? Falei para vocês, ele vai tentar uma conciliação, ele não vai arbitrar. Ele vai tentar conciliar as partes só. Tem acordo? Não. Não tem acordo. Vocês lembram lá da figura do conciliador e do mediador, né? O mediador e do conciliador. Estão lembrados? As atribuições de cada um, aqui ele fala em conciliação. Tá certo? Vocês lembram que a conciliação é quando as partes não se conhecem antes, tá? Então, aquelas nuances da conciliação. Então, ele vai simplesmente tentar a conciliação, tá? Ele não vai fazer a mediação, fazer a conciliação. Ele pode sugerir soluções? Pode, que vocês aprenderem que na conciliação, o conciliador ele pode indicar aí alguns caminhos, né? Então, beleza, é só isso que ele vai fazer. Não vai arbitrar aí, decidir nada. Vai só tentar um acordo. Ele não pode sentenciar. O árbitro pode sentenciar, o juiz não pode, tá? Nesse caso aí, não. Ele pode tentar uma conciliação. Conciliou, ele pode até mandar para o árbitro, né, depois do compromisso arbitral, escolher um árbitro e mandar para ele fazer a arbitragem lá de acordo com os termos da conciliação. Mas ele não pode sentenciar esse acordo aí, essa conciliação, tá certo? Ele vai só conduzir as partes a um diálogo, a conversa da conciliação. Se não teve esse acordo, aí ele vai tentar. Então, tudo bem, vocês não querem fazer um acordo, mas vocês dois foram chamados aqui para fazer o compromisso arbitral. É isso que eu queria dizer para vocês. Essa audiência é somente para efetivar o compromisso arbitral. Tá certo? Não é para decidir o processo, não é para decidir o imbróglio. Porque se fosse a parte ali que entrar com a ação de execução normal, tá certo? Ação de execução contratual normal. E aí ia ter o trâmite ordinário, tá? O trâmite especial de uma ação de execução. Tá certo? Seria um processo normal. Como ela entrou só pedindo ao juiz que ele intimasse a outra parte para comparecer na presença dele, para que ambos pudessem fazer o compromisso arbitral, o sentido dessa audiência é só esse. Ele não vai entrar no mérito da causa.
não houve conciliação, ele não pode entrar no mérito. Estão lembrados? Porque ele é incompetente para entrar no mérito desse negócio jurídico. Quem tem competência? O árbitro. Tá? Porque tem cláusula de convenção de arbitragem. Certinho? Então, grave nisso, que isso aqui despenca em prova, pessoal. Despenca mesmo, tá? Essa audiência que é solicitada pela parte que teve negada pela outra o compromisso arbitral é simplesmente para o juiz colocar ambas na frente para formular o compromisso arbitral. E o que é esse compromisso arbitral? É você escolher o árbitro, o juiz tribunal arbitral que vai decidir o compromisso arbitral. Certo? Lógico que tem alguns requisitos, nós vamos já ver esses requisitos. Certo? Então, vamos lá. A primeira tentativa do juiz é de conduzir as partes de comum acordo a fazer esse compromisso arbitral. Agora, se as partes não concordam sobre os termos do compromisso, um quer uma coisa, outro quer outro, né? Um quer um juízo arbitral, outro quer outro, um quer um árbitro, outro quer outro árbitro. Certo? Então, vem lá o parágrafo terceiro. Não concordando as partes sobre os termos do compromisso, decidirá o juiz, após ouvir o réu, sobre seu conteúdo. Por que ouvir do réu, pessoal? Porque o autor ele já ouviu no pedido que o autor fez, né? Ele já sabe o que o autor quer. Então, ele vai ouvir o réu sobre o porquê que o réu não cumpriu com a cláusula de convenção de arbitragem, porque ele não quis, né, se manifestar, se apresentar perante o árbitro. Tá? Então, ele pode fazer isso presencial, no momento da audiência, em loco, ali, no momento ao vivo de a cores, tá? Ou ele pode dar um prazo para o réu se manifestar. Qual o prazo? Está bem aí também, prazo de 10 dias, tá? Na própria audiência, ou no prazo de 10 dias, respeitadas a disposição da cláusula compromissória e atendendo os artigos 10 e 21, prazo segundo dessa lei, né? Porque a celeridade tal, não pode delongar muito isso aí, pode ser um prazo extenso para não delongar muito o processo. Então, ele tanto pode o juiz, olha, seu réu, por que você não quer comparecer perante o juiz arbitral? Você assinou aqui, ó, a cláusula arbitral, apesar de ser uma cláusula vazia, mas você assinou, ratificou, tem sua assinatura nesse contrato. Por que você não quer se apresentar perante o árbitro? Ah, tá. Ele pode responder isso na audiência, ele pode dizer, doutor, eu prefiro responder por escrito, por memoriais. O juiz vai dar um prazo para ele aí, né, para que ele possa fazer os seus memoriais e a sua justificativa, tá? O do porquê que ele não quer a solução pelo tribunal arbitral. E aí vai depender de cada um o que ele vai dizer nisso daí, tá? Se a cláusula compromissória nada dispuser sobre a nomeação de árbitros, caberá ao juiz, que é o nosso caso, né, cláusula vazia, caberá ao juiz, ouvir das partes, estatuir a respeito, podendo nomear árbitro único para a solução do litígio. Tá certo? Então, aqui não teve solução, a parte ré não deu justificativa, o juiz ele tem que decidir, né? Tem aquela máxima do direito, né? Dá-me o direito que eu te dou, dá-me a violação do direito, dá-me a causa que eu te dou o direito, dá-me factum, dá-me os fatos que eu te dou o direito, dá-me factum dabo iuris, né? Dabo tibi iuris, dá-me os fatos que eu te dou o direito. Pois é, o juiz ele tem que dar uma solução, ele não pode ficar sentado na sarjeta chorando até o dia amanhecer. Então, as partes não chegaram a um acordo, não decidiram, o juiz ele decide. É o que está aí no parágrafo 4º, né? Caberá ao juiz, ouvindo as partes, estatuir a respeito, poder nomear árbitro único para a solução do litígio. A parte autora quer o tribunal do anil, a parte ré quer o tribunal do maiobão, eu vou decidir aqui, ó, o tribunal vai ser esse aqui e acabou. O tribunal arbitral vai ser esse aqui que vai, o juiz do arbitral vai ser esse daqui e vocês são obrigados a aceitar. Aí ele vai impor, né, a sua decisão. O 5º vem dizendo, a ausência do autor sem justo motivo, a audiência designada para a lavratura do compromisso arbitral, importará a extinção do processo sem julgamento de mérito. Lógico, né, pessoal? A gente já sabe disso, né? Já estudamos isso bastante, prática civil e direito civil também, processual civil, né? A parte autora, ela falta injustificadamente na audiência, o processo é arquivado. E se o réu falta o processo? É o que eu perguntei para vocês, né? A resposta que eu perguntei para vocês antes. E se o réu não vai para a audiência marcada pelo juiz para firmar o compromisso arbitral? O juiz manda coercitivamente vir? Não, né? Como é que é o procedimento num processo normal, num processo natural? Se a parte ré deixa injustificadamente de comparecer na audiência, o que acontece com ela? Responda-me aí. Muito bem. O juiz dá a revelia da parte. Nessa situação do compromisso arbitral também é a mesma situação, tá certo? O juiz vai
vai também julgar a revelia do réu. Diz lá no 5º que a ausência do autor, extinção do processo, normal, arquivamento do processo, sem julgamento de mérito. E o 6º, não comparecendo o réu à audiência, caberá ao juiz ouvir o autor, estatuir a respeito do compromisso, nomeando o árbitro único, ou seja, ele vai ouvir o autor, mas olha, o compromisso que nós fizemos foi esse, tá certo? Então, ele vai nomear aí um árbitro, um tribunal arbitral, um juiz arbitral, a revelia do réu. Ele vai ser obrigado, né, a aceitar aquele que o juiz determinar. Certo? Compreenderam isso daí, pessoal? Então, mesmo que o réu falte na audiência marcada para decidir o compromisso arbitral, o juiz vai fazer o compromisso arbitral, a revelia deste réu, tá certo? E aí ele vai mandar o processo lá para o árbitro. Então, compreendam que essa ação judicial, ela não é para decidir o imbróglio, ela é apenas para firmar o compromisso arbitral, tá certo? É simplesmente para isso. O juiz deu a sentença sobre aquele compromisso arbitral, aquela sentença dele serve como cláusula cheia de convenção de arbitragem. Por quê? Porque a sentença que o juiz vai dar já vai vir com o juiz arbitral, até mesmo, às vezes, com um árbitro que vai dirimir aquela causa, tá certo? Já vai tudo, ele pega a cláusula vazia e transforma numa cláusula cheia. E aí eu pergunto para vocês, qual é melhor fazer no contrato, inicialmente, uma cláusula vazia ou uma cláusula cheia? Olha o tanto de problema que uma cláusula vazia de arbitragem pode dar, tá certo? Tem que, às vezes, chegar aí ao judiciário, né, para que possa solucionar. Então, é muito mais fácil, você que é aluno formado Florence, né, quando for fazer uma cláusula de convenção de arbitragem, fazer ela cheia, já identificando pelo tribunal arbitral quem é o árbitro de tudo. Tá certo? Pergunta que não quer calar. Ei, o juiz decidiu qual é o tribunal arbitral. O juiz decidiu quem vai ser o árbitro. O juiz decidiu aonde vai ser dirimida aquela demanda. Aí a parte pega a sentença, a parte autora, né, pega a sentença e leva lá nesse tribunal que o juiz determinou a arbitragem. Certo? Aí ele vai dar entrada lá. Ei, mas espera aí. Desliguei aqui. Mas espera aí. Vocês viram que agora eu estou chique, né? Eu estou aqui com um negocinho simples, né? Não tem mais aquele negocinho na cabeça aqui, aquele microfone, não. É chique demais isso aqui. Paguei caríssimo isso daqui, pessoal. Isso aqui, ó. É um microfone da Apple. Nada, é maçã mesmo, né? É rápido. Certo? Foi R$12,90. Caríssimo isso aqui. Eu estou chique aqui. Falo, mas às vezes quando eu bato a mão aqui, arranco dos ouvidos. Então, pessoal, isso aqui é da Apple, não, rapaz, eu esqueci, é da BMW. Meu carro é da BMW e meu fone de ouvido, meu microfone também é BMW. Mas tem escrito BMW no meu carro? Tem não. Eu peguei o símbolo da Toyota, tirei e botei da BMW. Não tem esse negócio aí de gênero, que a pessoa pode ser o que quiser. Nasce homem, mas se ele quiser ser mulher, ele pode ser mulher. Meu carro nasceu Corolla, mas eu quero que ele seja o BMW. E aí, quem que vai dizer que não? Botei o símbolo da BMW e se lasca quem achar que está errado. Ainda processa ainda se disser que não é o BMW. Tá certo? Então, eu estou nessa igualdade de gênero aí com tudo. Entendeu? A mesma coisa, meu coisa aqui. Não é da Apple, não, mas eu botei aqui uma maçã bem aqui. Quero ver alguém dizer que não é da Apple. Aí ele cismou, ele nasceu Pebex, mas ele se acha Apple. E quem vai dizer que ele está errado? Então, vamos lá. Eu estava falando para você, sim. E aí a pergunta que não quer calar. O cara já foi lá no tribunal arbitral e desqualificou, foi todo mundo, xingou, quer lá saber de árbitro. Árbitro para mim é jogador de futebol. Árbitro para mim é de futebol. Fala, quero saber de árbitro, coisa nenhuma. Né? Até desacatou lá no tribunal. E aí a outra parte entrou com o processo judicial e o juiz mandou, volte lá. Ali ele que vai resolver. E aí, lógico, quando o autor pega a sentença arbitral e leva lá no árbitro, né, o árbitro vai fazer o quê? Vai intimar a outra parte para comparecer para resolver o imbróglio. Vai marcar a audiência, né, a reunião arbitral, e vai intimar a outra parte para ir. Olha, essa parte já não teve lá, já não esculhambou com todo mundo. Será que ele vai?
vai nada. Ele vai, eu vou lá de novo, nada. E aí, se ele não for, o que acontece? E se ele não for? O árbitro vai fazer o quê? Vai ficar implorando, ô, compadre, vem cá, eu vou te dar um suco de bacuri com leite, vou te trazer um cafezinho. O que vocês acham? O que o árbitro pode fazer? Ele vai solicitar ao juiz de novo, condição coercitiva. Ora, se nem o juiz pôde fazer a condição coercitiva, como é que o juiz vai determinar agora? E aí, o que acontece? Qual a solução? Conduzir o processo como assim? Dar seguimento no processo? A revelia do réu, é isso? Da outra parte? Será que o árbitro tem poder de dar revelia na outra parte? Tem. A resposta de vocês está correta. O processo vai ter seguimento normal. A revelia desse caboclo escolhido. Tá certo? A revelia da outra parte. Ele já está de posse de uma sentença arbitral. Essa sentença arbitral é a sentença que o juiz deu. Fez o compromisso arbitral, nomeando ele como árbitro para aquele processo. Tá certo? Então, ele vai dar seguimento. Ele vai intimar a parte. Não veio, não compareceu no dia e hora marcada para a audiência, ele vai dar seguimento no processo só ouvindo o autor. A revelia da outra parte. Pode? Neste caso, pode. O árbitro tem esse poder? Tem. De aplicar a revelia? Tem. Ele vai ouvir testemunha? Pode ouvir testemunha, normalmente. E aí, como é que acontece no processo que está seguindo lá no tribunal arbitral, a revelia do réu? A mesma situação do CPC, tá certo? Se o réu quiser comparecer em qualquer ato processual, depois de ser aplicado sua revelia, ele pode. Só que ele vai encontrar o processo no estado que ele se encontrar, tá? Ele vai entrar no processo no estado que o processo se encontrar. Se já tiver ouvido testemunha, não anula nada. Ah, ouvi testemunha, não estava presente porque eu era réu. Dane-se, certo? Bem simples. Não tem problema nenhum. Às vezes as testemunhas não vão ser, os testemunhos não vão ser anulados, tá? E o réu, o revel, a outra parte revel, ela entra no processo no estado que ele se encontra. Já tudo que aquilo foi feito, não tem nulidade nenhuma. A não ser que ele alegue a nulidade da citação, tal, ele não foi notificar outra pessoa. Aí, eventualmente, pode até o árbitro anular o que foi feito para que ele compareça. Mas se ele foi devidamente notificado para comparecer na audiência e não compareceu na audiência arbitral e não compareceu, o árbitro não vai esperar o processo, não. Ele vai decretar a revelia aí e vai dar seguimento do processo nos seus ulteriores feitos de direito para que chegue até a sentença. E se chegar a sentença e a outra parte ainda continuar revel, problema da outra parte. O árbitro vai sentenciar e aí a parte autora, né, a parte que está no árbitro, vai solicitar a execução. Não cumpriu, ele entra com uma ação judicial de execução daquela sentença arbitral. Certo? E aí o juiz pode constranger bens, ele pode restringir bens, ele pode penhorar, ele pode arrestar. Tá certo? Esse é o procedimento que eu quero que fique na cabeça de vocês, que vocês compreendam, para que não haja dúvidas. Tá? O artigo parágrafo 7º diz isso, né, que a sentença que julgar procedente, o pedido valerá como compromisso arbitral. Né, como eu falei para vocês, na sentença lá do juiz, né, a pessoa não foi, ele faz a sentença, e essa sentença já vale como compromisso arbitral. O que mais? Tá, os requisitos do compromisso arbitral. Dúvidas até aí, pessoal? Perguntas? Tá tranquilo? Tá, então vamos ver esses requisitos para nós encerrar. Vamos ver só os requisitos aqui do compromisso arbitral, né? Não é de qualquer maneira que a gente faz um compromisso arbitral. A própria lei 9.307, ela dá aqui esses requisitos e ela fala como é que faz. O compromisso arbitral está no artigo 9º. É a convenção através da qual as partes submetem um litígio à arbitragem de uma ou mais pessoas, podendo ser judicial ou extrajudicial. Então, esse compromisso arbitral, pessoal, eles podem ser judicial ou pode ser extrajudicial. Tá? Quando é que é judicial? Compromisso arbitral judicial celebrar-se-á por termo nos autos, perante o juiz ou tribunal, onde tem curso a demanda. É no exemplo que nós vimos ainda há pouco, ou em qualquer processo. Isso aqui é bom, eu acabei não colocando slide, mas é bom destacar para vocês. É bom, já respondo a tua pergunta, Clint.
É bom destacar para vocês. Eu posso ter um processo normal, processo de rito ordinário, procedimento ordinário, que está tramitando normal no judiciário. Lá no meio do processo, eu decido procurar, eu e a outra parte decidimos procurar um árbitro. O juiz vai negar esse nosso pedido. Seu juiz, olha, o processo está sendo conduzido pelo judiciário, mas a partir daqui nós queremos que seja enviado para o tribunal arbitral. E a gente está vendo que vai demorar muito, os procedimentos são demorados, a gente quer resolver mais rápido. O juiz pode se recusar? Não pode. Se as partes escolherem a arbitragem, o juiz ele vai fazer o compromisso arbitral naquele processo e aquele compromisso arbitral vale como sentença. Tá certo? E esse compromisso arbitral feito pelas partes vai ser enviado para aquele árbitro que eles mesmos escolheram. Então, isso aí é um compromisso arbitral judicial. Tá? Pode ser no curso de qualquer processo, e o juiz vai ter a competência para fazer o compromisso arbitral, ou pode ser nessa situação que nós falamos, que a parte não quis o ato, a parte entrou para fazer o compromisso judicial. Tá certo? Compromisso arbitral judicial. Ou pode ser extrajudicial, que eu faço no próprio contrato. Tá certo? Ou eu faço fora do judiciário. Não tem problema algum, tá certo? Que é o que diz o parágrafo 2º. O compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, assinado por duas testemunhas ou por instrumento público. Eu posso tanto ir no cartório, né, fazer por instrumento público, tanto eu posso ir no cartório para fazer perante cartório, eu posso fazer por instrumento particular, desde que duas testemunhas assinem. Por quê? Porque as testemunhas têm aí a comprovação daquela vontade das partes. E o cartório não precisa de testemunha, porque o cartório tem fé pública. Tá certo? Então, eu entendo que ele pode ser judicial ou extrajudicial. O cliente pergunta assim, no caso de penhora, pode ser enviado pelo arbitral mesmo? Não. O tribunal arbitral não tem poder de penhorar bens, tá certo? O que ele pode fazer é solicitar ao juiz. O juiz determina, que quem tem poder de penhorar bens é o próprio juízo, tá? Não o tribunal arbitral. Então, se teve a sentença lá no tribunal arbitral e, digamos que era para a outra parte pagar 100 mil reais, não pagou. O que a outra parte queredora tem que fazer? Pegar a sentença arbitral e executá-la em juízo. Aí ela entra com uma ação de execução. Não entra mais com a ação para discutir o mérito daquilo ali, do descumprimento contratual. Ela já entra com a execução. Porque a sentença arbitral ela é auto-executiva, tá? Ela tem executividade. Então, é como se fosse um título de crédito. É, na verdade, um título de crédito, tá? Ele pega aquela sentença arbitral e executa ela em juízo. O procedimento bem mais rápido. A hora que o juiz verificar que a sentença arbitral, o que ela está determinando, ele já vai intimar a parte ré para poder cumprir com aquela sentença, para poder fazer o pagamento, no caso de 100 mil reais, sob pena de penhora ou arresto de bens. Aí, neste caso, é o juiz quem faz a penhora, tá? É o juiz quem faz o arresto aí também, se for necessário. O tribunal já encerrou com sua atividade. Deu a sentença, como a sentença do tribunal arbitral não é recorrível, não tem recurso, extinguiu ali a atribuição do tribunal arbitral. Dali para frente passa a ser ou cumprida voluntariamente pela parte, e aí se encerra tudo, ou se descumprida pela parte, o judiciário é quem tem competência para ir com a demanda para frente para executar essa sentença aí. Certo? Então, os requisitos do compromisso arbitral, né, não é de qualquer maneira, né, tem que ser, se a pessoa for fazer particular, né, digamos que é o caso de fazer extrajudicial, como está no parágrafo 2º do artigo 9º, né, compromisso arbitral extrajudicial será celebrado por escrito particular, assinado por duas testemunhas ou por instrumento público. Pô, eu acabei esquecendo de colocar para vocês na tela aqui, ainda estou ainda com a lei, né? Deixa eu colocar o slide de novo aqui. Os slides. Tá. Então é isso aí, está no slide para vocês. Os requisitos do compromisso arbitral. Eles têm de duas maneiras. Eles têm os obrigatórios e os facultativos, né? Tem requisitos obrigatórios e requisitos facultativos. Quais são os requisitos obrigatórios? Os requisitos obrigatórios, pessoal, está lá no artigo 10, né? Artigo 10 da Lei 3.907 de 1996. Tá? Eu acho que eu não coloquei no slide, não coloquei, né, no slide para vocês. Mas esses requisitos aqui, pô, eu tinha colocado. Oxi. Eu lembro que eu tinha colocado. Acho que eu não salvei. Mas é o artigo 10, né, artigo 10,
da Lei 9.307 de 96, que tem esses requisitos aí. Tá? Então, vamos lá. Quais são os requisitos obrigatórios que obrigatoriamente tem que constar no compromisso arbitral? Nome, profissão, estado civil, domicílio de ambas as partes. Isso daqui, pessoal, é porque a sentença arbitral, como falei para vocês, ela é executada. Tá? Ela é título de crédito executivo. Ela tem executividade. Então, para eu entrar com uma ação judicial, eu preciso, já que eu vou só executar essa sentença arbitral, eu preciso aí ter todos esses dados, né, para poder ingressar com a ação de execução. Então, esses dados já tem que constar aí na própria sentença arbitral. E para que a sentença tenha, lá no compromisso, eu tenho que ter essa qualificação toda aí, tá? Então, nome, profissão, estado civil, domicílio de ambas as partes. Isso daqui segue os mesmos parâmetros de uma petição inicial, tá certo? Lembro que é preciso o nome completo na petição inicial para poder se identificar qual parte está entrando com o compromisso, qual parte está entrando com a ação, então tem que ter o nome completo. Depois, é também um requisito do artigo 339, né, lá do CPC, para a petição inicial, discriminar a profissão, porque tem profissões que têm locais de citação específicos, então tem que dizer qual é a profissão. Depois de estado civil, para saber se é solteiro ou casado, porque se for uma demanda que envolve direito, vamos dizer assim, que tem que ter a legitimação do cônjuge, né, então o cônjuge tem que participar também. Então, a mesma situação da petição inicial para o compromisso arbitral. Se é um direito, por exemplo, sobre o imóvel, o cônjuge, a pessoa é casada, o cônjuge tem que também participar desse compromisso arbitral, tem que também ratificar ele para que tenha validade, no caso da execução posterior, certo? E domicílio de ambas as partes, exatamente para ter essas citações, né, que acontece aí, se for necessário. Quarto, citar alguém, intimar alguém, comparecer, solicitar para comparecer numa audiência, tem que ter o endereço também. Depois, aí vem diferente lá do 339 do CPC, né? Que aqui lá não pede a qualificação do juiz, né? Pede aqui o nome, a profissão e domicílio do árbitro ou dos árbitros, ou, se for o caso, a identificação da entidade a qual as partes delegaram a indicação de árbitros. Isso aqui é para fazer a cláusula arbitral cheia, né? Eu tenho que dizer quem é o árbitro, qual é o tribunal arbitral, da onde, endereço, da onde é que fica localizado aquela entidade, né? Se for uma entidade. Se for uma arbitragem particular, aí eu tenho que identificar o endereço do árbitro, o nome dele, a especialidade dele, tá certo? Isso aqui é exatamente para deixar o compromisso arbitral cheio, a cláusula arbitral cheia, tá? Lembra que se eu tenho a cláusula arbitral cheia, eu não preciso fazer compromisso arbitral, porque eu já vou ter tudo isso daqui. Isso daqui, pessoal, esses requisitos obrigatórios, todos eles deverão compor a cláusula arbitral cheia. Tá certo? Como eu não tinha uma cláusula arbitral cheia, eu tinha uma vazia, então eu preciso fazer um compromisso arbitral. E no compromisso arbitral nada mais vai ser do que eu encher essa cláusula vazia. Certo? Por isso que eu disse a vocês que é muito melhor já fazer de imediato a cláusula arbitral cheia. Tá certo? Não ter esse trabalho todinho de fazer a mesma coisa depois, posteriormente. Então tem que ter indicação aqui do ato, dos atos da entidade, né, da qual elas indicaram os atos aí, até mesmo a especialidade de cada um deles. E o lugar que será proferida a sentença arbitral. Por quê? Porque eu até coloquei para vocês aqui, ó, porque ela pode ser feita no estrangeiro, e aí tem a necessidade de valer no Brasil. Para valer no Brasil, né, ser homologada pelo STJ. Lembra que eu falei para vocês que eu posso utilizar na arbitragem de qualquer legislação nacional, estrangeira, ou até corporativa? Nós temos essa liberdade na arbitragem de aplicar o caso concreto que nós queremos, uma legislação estrangeira. Posso, mas aí, se essa sentença, eu coloco que ela vai ser uma sentença estrangeira, que era a mesma sentença que foi dada lá na França, né? Lá no François, certo? Eu posso fazer isso? Posso, mas essa sentença francesa vai ter executividade aqui no Brasil? Não. Ou eu posso nomear um árbitro estrangeiro. Ó, o árbitro que vai decidir aqui vai ser um árbitro americano. Americano não, vai ser um árbitro... deixa eu ver aqui. Tem um árbitro italiano, né? Então, a sentença dele vai ser na Itália, vai ser lá, uma sentença estrangeira. Essa sentença estrangeira, para ela ter validade no Brasil, ela precisa passar, né, ser homologada pelo STJ, como vocês sabem, aí, nos procedimentos de homologação de sentença estrangeira.
da mesma forma, né, como está na Constituição Federal e conforme está no CPC também. Tá? Então, eu tenho que dizer qual é o local que vai ser proferida a sentença arbitral exatamente para eu saber se vai ser necessário um reconhecimento de sentença estrangeira ou não. Tudo bem? E aí eu tenho os requisitos facultativos. Isso aqui é bom que tenha na cláusula arbitral cheia ou que tenha aí no compromisso arbitral, mas não é obrigatório. Esses outros requisitos são obrigatórios. Os outros aqui da esquerda, aqui são da direita, são facultativos. Tá? Quais são os requisitos facultativos? Local ou locais, onde se desenvolverá a arbitragem. Isso serve para intimar testemunha, serve para intimar outra parte, para a parte tomar ciência, para não ter modificação depois que já está iniciado o procedimento arbitral. Então, serve para tudo isso. Depois, autorização para que o árbitro ou árbitros julguem por equidade, se assim for convencionado pela parte. Então, lembraram que eu falei para vocês que na liberdade que as partes têm numa arbitragem, inclui também a possibilidade do árbitro julgar por equidade diretamente, não precisar seguir a lei, não precisar seguir os princípios gerais de direito, não precisar seguir os costumes, ele já pode decidir logo por equidade. Isso é uma opção das partes? Pois é. Se as partes decidiram no contrato que a decisão daquele imbróglio ou de qualquer imbróglio que surgisse no contrato seja resolvido pela arbitragem, já tem pela equidade, e já tem essa autorização no contrato, o árbitro já pode decidir pelo que ele achar melhor para aquele processo. Ele não vai observar a lei, não vai observar costumes, não vai observar nada. Ele já vai decidir pela equidade. Ele vai ver pela experiência dele o que ele acha que é melhor. O que eu acho que é melhor é isso daqui, acabou. Certo? Se isso já está pelas partes, porque toda vez que tipo de equidade tem que estar convencionado pelas partes antecipadamente, então se assim está convencionado pelas partes antecipadamente, o árbitro já pode automaticamente fazer a decisão por equidade. Mas a cláusula era vazia, então tem que ficar isso no compromisso arbitral, essa autorização, tá? Compromisso arbitral. Tem que ter também o prazo para apresentação da sentença arbitral. Pessoal, esse prazo, ele deve ser arbitrado pelas partes para evitar o delongamento do processo. Se as partes arbitram o prazo, perante o tribunal arbitral, o árbitro, ele vai ter que cumprir aquele prazo. Vai ser sob pena de ele perder a arbitragem dele, se considerar nula aquela arbitragem. Tá certo? Ele vai ter que cumprir o prazo, uma forma das partes pressionarem o árbitro para dedicar o caso deles para que tenha a solução mais rápida possível. Porém, a lei 9.307 diz que se não tiver estipulado prazo, esse prazo será um máximo de 6 meses, tá? Até coloquei para vocês aí, está lá no artigo 23 da lei de arbitragem. Certo? Será de 6 meses o prazo, se não for estipulado pelas partes um prazo comum. Certo? Aí depois, a indicação da lei nacional ou das regras corporativas aplicáveis à arbitragem, quando assim convencionarem as partes. Eu tenho liberdade, né, de colocar uma lei nacional ou não, ou seja, eu tenho que identificar qual vai ser a legislação que eu vou utilizar ou que vai ser utilizada, que eu quero que seja utilizada, tá, para solucionar aquele imbróglio. As partes têm essa liberdade? Têm essa liberdade perfeitamente. Tá? E aí já tem que deixar aí também no compromisso arbitral especificado. Depois a declaração da responsabilidade pelo pagamento dos honorários das despesas com arbitragem. Lógico, pessoal. E também a fixação, né, dos honorários do árbitro ou dos árbitros. O procedimento arbitral ele é pago. Né? Você tem uma celeridade muito mais rápida, você tem uma rapidez muito grande em solucionar o imbróglio, tem, mas paga por isso. Né? Aqui no Brasil, você paga por tudo. Né? Tudo que é melhor. Então, você paga um pouquinho mais caro. Na justiça, você vai pagar as custas, é bem barato. Ou você não paga nada se tiver justiça gratuita. Lá no tribunal arbitral tem a tabela deles que eles vão te cobrar. Para essas causas aqui, eu vou te cobrar tanto. Então, é de bom ouvir que já fique especificado no compromisso arbitral que aquelas partes sabem, têm ciência de que elas vão ter que pagar o árbitro, ou árbitros. Né? E quanto? Fica também especificado quanto que elas vão pagar, para que não tenha problema depois, tá? E se as partes não cobrarem, ou se as partes não pagarem, deram nó no árbitro, né? Aplicaram lá o goelão, aplicaram lá o migué, no árbitro não pagaram. O compromisso arbitral, ele é título executivo também para o árbitro. Ele pode pegar esse compromisso arbitral e entrar com uma ação judicial de execução e pedir ao juiz que bloqueie da conta das partes ou penhore seus bens para fins de pagar os seus honorários que foram arbitrados e reconhecidos no compromisso arbitral. Certinho? Beleza até aí, pessoal? Perguntas? Alguma dúvida? Vocês compreenderam esses requisitos obrigatórios facultativos?
Alguém tem alguma pergunta a fazer aí? Sim, porque tem pergunta, ou sim, porque entendeu? Bacana, né? Beleza, então. Então, pessoal, são 9h56, 10 horas, né? Nós vamos encerrar nossa aula aqui, estamos com 2 horas de gravação, tá? Mas eu vou ficar à disposição de vocês lá no AVA até as 11h30. Se quiserem fazer pergunta, tem um chat lá, tem um fórum de perguntas. Fiquem tranquilos, tá? Para acompanhar lá pelo AVA também. Tá certo? No mais, então, se ninguém tem dúvidas, um abraço para todos vocês, beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.